Olá, boa noite. O Encontro com o Povo especial de hoje veio para o estado de Pernambuco. Nós vamos conversar a partir de agora com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que é também presidente nacional do PSB. É um jovem político que começou na metade da década de 80, foi deputado estadual, deputado federal, ministro do governo e está no transcurso do segundo mandato de governador. Governador Eduardo Campos, primeiro, o Amazonsat gostaria de agradecer a sua recepção, de estar nos recebendo aqui no seu estado, na sede do governo, para esta conversa que muita gente pode achar que a gente vai falar de Amazonas ou só do estado do Pernambuco, de Pernambuco, mas o que nos traz aqui foi uma iniciativa do governador Eduardo Campos, que em 2011 firmou um protocolo com o governo do Amazonas para a instalação de um entreposto da Zona Franca de Manaus, no município de Ipojuca, aqui em Pernambuco. Boa noite, muito obrigado. Por que o senhor resolveu, de repente, criar esse entreposto aqui em Pernambuco? Boa noite, Elias. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Porque nós sabemos a importância que tem para o Brasil o desenvolvimento do norte brasileiro. E quando a gente fala de desenvolvimento no norte brasileiro, a gente tem que falar da Zona Franca, da importância dela para que surgisse em Manaus cerca de 600 empresas de tecnologia que geraram mais de 120 mil empregos que fazem a economia da cidade, que fazem a felicidade de muitas, que faz a felicidade de muitas famílias e que, sobretudo, dá oportunidade para que o norte pudesse se industrializar. Eu, como secretário de Fazenda, que já fui do Estado, sempre fui um defensor da Zona Franca, dos incentivos fiscais. Eu, como nordestino, que conhece a realidade dura da periferia do Brasil mais pobre, do norte, do nordeste, sei da importância de consolidar projetos como esse. Eu tive a oportunidade de ser ministro do presidente Lula no seu primeiro governo, no governo do presidente Lula, e ministro da Ciência e Tecnologia. E pude ver e atender com muito interesse a agilização dos processos de incentivo da Zona Franca por conhecer essa realidade. E aí, quando cheguei ao governo de Pernambuco, vi a Zona Franca poder ter um entreposto no sul, no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, depois ter em Minas Gerais, em Uberlândia, para atender sobretudo o mercado mineiro, o mercado paulista. E eu me conformava que o Nordeste brasileiro, crescendo o consumo no Nordeste, as oportunidades, a gente não tivesse o direito de fazer essa parceria estratégica. E aí procuramos o governo do estado do Amazonas durante o meu primeiro mandato e só em 2011 conseguimos chegar ao fim dos entendimentos, assinar o protocolo e agora ficou pronta o entreposto na cidade de Ipojuca, a milhares de quilômetros de Manaus, mas para os amazonenses, para todos do norte que estão acompanhando o nosso programa, que não sabem, a cidade de Ipojuca é uma cidade que cresce muito em Pernambuco. Ela está bem próxima à cidade do Recife, é a cidade onde está o Porto de Suape, que é o porto público mais moderno do Brasil, é um dos 3 portos da estratégia de logística do Brasil nos próximos 30 anos, é um porto onde tem hoje quase 50 mil operários trabalhando na construção de fábricas e de novos equipamentos, uma refinaria de petróleo, fábricas de navios que nós trouxemos. E esse porto, que permite a entrada de grandes navios cargueiros, ele vai ser, com certeza, muito importante para a distribuição de produtos brasileiros e os produtos que o Brasil precisa importar. Então, a Zona Franca chegou ao Nordeste e se posicionou no melhor lugar que ela podia se posicionar do ponto de vista logístico. No Complexo do Porto de Suape. No Complexo do Porto de Suape, próximo há muitas fábricas que estão lá surgindo, há rodovias que cortam e que nos ligam às diversas capitais e centros consumidores do Nordeste. E eu fiquei muito feliz de poder, também na minha caminhada como governador, ter olhado para o Norte, ter olhado para a Zona Franca. Pude fazer isso como deputado, quando sempre votei a favor da Zona Franca,
pude fazer isso como secretário de Fazenda e agora como ministro e agora como governador do Estado. Agora, governador, o que a gente pode observar, olhando a própria geografia do mapa do Brasil e do Nordeste, o senhor teve um momento de lucidez muito grande, porque Pernambuco fica quase que equidistante entre São Luís e Salvador. Portanto, a criação do entreposto aqui é ter um território sagrado da Zona Franca de Manaus. Por exemplo, aqui o senhor tem grandes lojas de departamento que vão precisar de muitos televisores agora, no ano de 2014, o ano da Copa. E aí, uma loja dessa pode pedir 100 mil televisores sem pagar os encargos sociais e colocá-los dentro, os encargos tributários e colocá-los dentro do entreposto. E à medida que vai precisando, usa a malha viária do Nordeste para levar para todas essas capitais. Essa foi a grande lucidez que o senhor teve em trazer esse entreposto? Com certeza, veja, o Nordeste, o consumo tem aumentado mais do que o Brasil. Por quê? Porque aqui existia, como existe ainda, mais pobreza do que a média do Brasil. Então, na medida em que vai melhorando a situação do povo brasileiro, aqui você consegue ver o consumo aumentando mais, porque tinha muita gente fora da possibilidade de ter um equipamento, uma televisão, de ter um vídeo, de ter uma motocicleta. Aparelho celular. São dos grandes produtores. Exatamente. E nós, portanto, percebemos que na hora que estava se incrementando o consumo, era a hora de atrair empreendimentos para Pernambuco. Fomos atrair fábricas para o nosso estado, fábricas de alimentos, fábricas de automóveis, fábricas que estão ligados a esse consumo popular e a setores estratégicos, como o petróleo, como o gás, a questão dos navios, que falava há pouco, a agricultura irrigada que temos na margem do São Francisco. Mas nós percebemos outra coisa, é que grande parte desse consumo ele vai na direção do que é produzido na Zona Franca e que a Zona Franca tem a produtividade. Quando a gente precisa de um produto desse, eu falo um comerciante, ele faz um pedido e para chegar de Manaus até essa loja, dependendo de onde ela fica, podemos ter aí 2 semanas, né? 14, 15 dias. E agora, com o tempo que a gente, na medida que a gente viabiliza o entreposto, 2 semanas pode virar 2 dias. E mais ainda, em vez de os lojistas aqui estarem na verdade, empatando o seu capital, pagando um tributo para um pedido que muitas vezes vai levar algum tempo para chegar e outro tempo para vender, na hora que ele tem o entreposto, melhora para o industrial da Zona Franca, que ele não vai ter que pagar o imposto na hora que faz a venda, e melhora para também o lojista aqui, que não precisa pagar o imposto com tanta antecedência. E dessa forma também melhora para o consumidor, porque tudo isso, esse custo no final, quem paga é o consumidor. Então, com esses argumentos é que nós fomos ao encontro do governo do Amazonas para fazer a candidatura de Pernambuco. E quando nós colocamos a candidatura, nós mostramos o que estava acontecendo em Pernambuco. Pernambuco é o estado que mais cresce no Nordeste brasileiro nesse momento. Pernambuco é um centro geográfico da região, nós estamos a 800 quilômetros de qualquer uma das capitais. Nós temos toda a logística dos portos, nós temos o Porto Antigo do Recife, mais o Porto Novo de Suape, rodovias duplicadas, e somos a região metropolitana de maior poder aquisitivo da região Nordeste, ou seja, então era ali o lugar. E eu fiquei muito feliz de poder ter feito toda essa argumentação durante todo esse tempo para a gente poder trazer esse empreendimento. Governador, o jornalista Felipe Dal, presidente da Rede Amazônica e do Amazonsat, ele diz que o grande inimigo da Amazônia é a falta de informação. O mesmo acontece com o Nordeste? O senhor responde daqui a pouco, depois do nosso primeiro intervalo comercial. Até já.